Olha, o autismo é uma disfunção que prejudica o desenvolvimento e a comunicação do indivíduo, mas ainda é cercado de uma série de mistérios. O maior desafio, principalmente para os pais, é perceber e depois aprender a conviver com uma pessoa que sofre do autismo. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã a Soraya Martins, que é educadora física especializada em educação inclusiva e que conversa conosco a respeito deste problema que afeta, que se percebe logo na fase da infância e que precisa ser lidada com muito cuidado. Soraya Martins, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Notícia da Manhã. Gelson. Como é que os pais podem perceber que o seu filho tem autismo? E o que é exatamente essa doença? Olha, perceber o autismo não é fácil, né? Porque é uma coisa muito sutil, né? Às vezes. Porque tem vários graus de autismo, tem dos mais sutis até os mais severos. Então tem essa dificuldade. E às vezes tem um afeto imbuído que dificulta essa dificuldade de visualização. O autismo, ele tem déficit em 3 áreas do conhecimento, que a gente chama tríade do conhecimento, que é na parte da cognição, na parte da inteligência, né, do desenvolvimento da inteligência, da socialização, da interação com as outras pessoas e também na imaginação. Então, normalmente é uma criança, ela imagina, ela brinca, ela corre, ela faz uma coisa assim bem normal de cada idade. No caso do autismo, a gente tem essa dificuldade porque há um atraso desse desenvolvimento, né? Há um déficit desse desenvolvimento geral nessa criança, nesse adolescente e nesse adulto. Por isso que há essa dificuldade dos pais perceberem. Uhum. Olha, e hoje esse problema, o autismo, afeta 7 milhões de brasileiros e começa a preocupar a comunidade médica. Sabe exatamente o que é e a origem dessa doença? Os pacientes têm dificuldade para interagir e até demonstrar afeto, mas não apresentam necessariamente atrasos mentais. Vamos ver. Muita gente confunde, mas o autismo é uma deficiência e não uma doença mental. Estudos americanos revelam que de cada 150 pessoas, pelo menos uma apresenta o problema. A pedagoga Aldine Mesquita é mãe de Felipe, que tem 15 anos de idade e sofre de autismo. Ela só percebeu que ele tinha essa deficiência nos primeiros anos de vida. A partir dos 2 anos e meio. Que eu recebi o diagnóstico. Agora, desde quando ele nasceu, né, que eu bati o olho de mãe não falha, né, que eu bati o olho e já vi que tinha algo errado, né, porque ele nasceu todo roxinho, não é característica, né, nasceu, não chorou, então eu já fiquei em alerta. Eu olhei para ele e falei para o médico, doutor, tem algo errado. Algumas pessoas que possuem autismo podem apresentar falhas na comunicação verbal. É o caso de Felipe. A mãe dele teve que se esforçar para entender o que ele quer dizer. Ele cria uma forma de se comunicar. Ele mesmo cria, né? E eu, como mãe, estou ali 24 horas com ele, né? Ele vai criando, eu vou entendendo o que ele quer. E o fato de Felipe não se expressar corretamente é o que deixa a Aldine mais apreensiva. Eu entro em pânico, é quando ele está doente, né? Quando ele sente alguma dor, que ele não sabe dizer onde é que está doendo, né? E é nesse momento que eu fico aflita. O tratamento do autismo acontece de várias formas, entre elas com a prática de atividades lúdicas. Os detalhes de outros tratamentos e curiosidades sobre o problema você confere agora, na entrevista especial do Quadro Saúde. Bom, e a Soraya Martins, que é educadora física especializada em educação inclusiva, também viveu essa experiência em casa, ou vive essa experiência em casa, que nós mostramos na reportagem, porque ela também é mãe de um autista. Isso. Nós vimos aí na reportagem que a mãe descobriu com 2 anos e meio. Isso. Existe um momento ideal de se descobrir? É preciso se descobrir ainda numa fase menor? 2 anos e meio já é muito tempo? Como é que isso se administra? Assim, quanto mais cedo, né, tiver o diagnóstico do autismo, melhor. Hoje em dia, esse diagnóstico ele é feito mais precocemente. Então, assim, já, através de bebês, a gente já detecta que pode ter algumas características do autismo. Antigamente, não. Pelo desconhecimento até da parte médica também, havia, né, essa demora no diagnóstico, mas hoje não. Hoje já está bem precoce, e quanto mais precoce o descobrimento, né, o diagnóstico, e quanto mais sofrer intervenções, né, que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para estar trabalhando essas pessoas com autismo, há um retorno maior. Né? Então, assim, não é só uma área do conhecimento que é afetada, são várias áreas. Por isso a necessidade de equipe e de apoio mesmo. Ela falou aí que o bebê não chorou, né, quando nasceu, e que aí ela percebeu que havia algo errado.
Esse é o sinal básico da doença? Não, nem sempre, nem sempre. Ou o bebê não chorar, ou o bebê chorar não significa dizer que ele vai ser autista, de forma alguma. Por isso essa dificuldade dos profissionais em diagnosticar, porque é como dizem, uma síndrome, então são vários fatores que vão interferir no diagnóstico dessa criança, né? No caso desse bebê. Então o fato da criança ficar roxia, né? E o fato de não chorar não significa dizer que ele vai ser autista. De forma nenhuma, é preciso uma avaliação maior de todo o quadro de desenvolvimento dele. Você hoje tem um filho com 18 anos que é autista. Isso. Como é que foi o aprendizado dele ao longo desses 18 anos? Bom, eu percebi desde os 6 meses, né, que tinha uma coisa diferente nele. Ele não sentava, ele não sorria, ele não acompanhava os brinquedinhos que a gente propôs para ele brincar. Então, assim, eu senti que tinha alguma coisa errada. Aí levamos ele na neuropediatra. E a neuro foi com o tempo, né, analisando, observando, fazendo os exames. E a partir dos 2 anos, porque não é fácil o diagnóstico, a partir dos 2 anos foi que veio o diagnóstico. Então, assim, os médicos pretendem esperar um pouquinho mais, como é uma síndrome que acomete o comportamento, e não só como síndrome de Down, que já está expresso, né, na fisionomia, o autismo não. Então, há muitas diferenças. Você olha para o autista, você não percebe que ele é autista. Então, é preciso uma avaliação melhor, mais detalhada do profissional, para chegar a um diagnóstico de autismo. Qual é a dificuldade maior que uma família que tem um dos seus membros autistas vive atualmente, que precisa ser resolvida e que é bom ser discutida hoje, que é um dia especial para discutir isso? Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O que a gente precisa mais é de um apoio, como a gente precisa de equipe multidisciplinar, de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo, de psicólogos, psiquiatras, pedagogos. A gente não tem esse suporte ainda de profissionais preparados, né, para atender a demanda. E quando tem, porque o autismo está aumentando muito, né, a gente não sabe ainda por que isso. Mas assim, está aumentando muito a demanda e a gente não tem profissionais, não vou dizer capacitados, eles estão se capacitando, mas assim, a quantidade são mínimas, né, e não abrange uma classe menos favorecida, vamos dizer assim, né? Então, aquele pai que tem condição, uma certa condição de pagar um profissional, ele até consegue. Mas aqueles pais que não têm, né, essa condição financeira, os filhos ficam à parte, porque precisam realmente de equipe multidisciplinar para que a criança, o adolescente se desenvolva melhor. Quem quiser mais informações sobre o autismo pode entrar em contato através de que telefones, doutora Soraya? Eu não estou bem, acho que 3216-3385, que é o telefone da AMA, né? E aí a gente está lá todos os dias, né, exceção de sábado e domingo, para trazer informações às mães e os pais que desejam essa informação. Uma coisa interessante, Jaelson, é que os pais também estão entrando. Antigamente era só as mães. 90% dos que acompanhavam as crianças, adolescentes, eram mães. Hoje os pais, eles se fazem mais presentes, em menor quantidade, mas faz presente no tratamento. Nós conversamos com Soraya Martins, que é educadora física especializada em educação inclusiva, que conversou conosco a respeito do autismo, essa síndrome que cada vez mais afeta as pessoas no Piauí, no Brasil e no mundo. Soraya Martins, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Muito obrigado.